Fala, meus amigos são paulinos, uma boa terça-feira para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor nessa preparação para encarar a equipe da Portuguesa nesta quarta-feira pela quarta rodada aí do Paulistão e também informações aí desse mercado da bola do São Paulo que está em busca do atacante Julian Fernandes, jogador do New York City. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Julian Fernandes, vamos lá. Aí, vai. O São Paulo fez uma oferta oficial pelo jogador, só que tem a concorrência, entrou a concorrência do Rosário Central. E aí eu perguntei, quem tem a oferta melhor? As duas ofertas são iguais, tanto de São Paulo quanto de Rosário Central, pelo Julian Fernandes, que é um atacante. E aí eu falei assim, existe chance de acontecer esse negócio? A resposta foi sim, mas vamos aguardar. Ainda não está totalmente encaminhado. Então assim, existem duas ofertas, e o São Paulo se apega na vontade do jogador. Aí é questão do jogador decidir. Na lábia o São Paulo tá tentando também, né? Aí é questão de... porque o São Paulo não tem mais grana para melhorar a oferta, aquela coisa toda. Tem duas ofertas iguais, Rosário Central e São Paulo, pelo jogador. Agora a decisão é do atleta. Aí vamos pensar, o Rosário Central tá jogando a Libertadores. Isso, de Maria. De Maria e tal. Ali. São Paulo... mas vai chegar na Libertadores para tomar taco. Vamos ver. Obviamente a fonte não vai dizer aqui, já era, estamos fora e tal, sendo que, né, tem chance de brigar. É que ele eu não sei, né, a questão do cara ser argentino, às vezes ele tem alguma São Paulo relação tem o Caleri. com o Rosário. Tem o Crespo é argentino. O Crespo, um dos maiores atacantes. Isso pode puxar pro... Aí é questão de convencimento. Eu jogaria no São Paulo. Mas hoje tem essas duas ofertas, são ofertas iguais e o São Paulo está na expectativa para ver se fecha. É que nessa questão aí de idolatria, e do outro lado tem o Di Maria. Putz, é que você vai jogar com o Di Maria ou vai ser treinado pelo Crespo? Acho que ele é muito novo, ele nem viu o Crespo jogar. Entre jogar com o Di Maria e jogar com o Caleri, sabe qual que é a minha escolha? Qual é? Jogar com o Di Maria. Não, eu acho que pro cara deve pesar mais as duas camisas. A camisa do São Paulo é muito maior que a do Rosário, mas tem essa questão da Libertadores, né? Projeto esportivo, né? Eu acertaria com o São Paulo. E o salário? Eu também. Será que o São Paulo não pode oferecer um salário maior pro jogador? Aí, então, esses detalhes são detalhes que estão se desenrolando, entendeu? Porque uma coisa é a proposta pro clube. Qual é o clube? É o Nova York? Não. O clube dele é o New York City, é o Grupo City. Isso, então, uma coisa é a proposta para o clube e outra coisa é o salário que os clubes, o Rosário e o São Paulo, podem oferecer. De repente a queda de braço esteja aí também, né? Então, aí é questão de... O executivo de futebol de São Paulo, o Rui Costa, que está à frente dessa negociação, ter ali o poder de convencimento, usar Caleri ligar, Alan Franco ligar, o próprio Crespo, alguém da comissão técnica. Tem várias maneiras ali de várias armas que você tem para convencer. Mas imagina o Fidel ligando, de Maria. O apelido dele é Fidel. Sabe o que é Fidel? O que é? Um macarrãozinho, que ele é fininho, né, magrinho, Fidel. Apelido de infância dele. Porque é isso, tá? Ele talvez tenha uma idolatria pelo Di Maria maior, né? Porque quando o Messi liga pros malandros, os malandros vão correndo lá no Inter Miami. Lógico. Eu tenho proposta do Napoli. O Messi ligou pro Mikael? Claro que não. O Mikael, vem cá. Não, pô, claro que não. Não, eu tô falando dos caras que são ali parça, entendeu? Sim, o Busquets. Tipo, falando de argentino pra argentino. O Suárez. Cara, o Depou tinha mercado. Aí o pai dele, que é o Messi, ligou, falou assim, Benita Cairro. E ele foi, velho. Morar em Miami e jogar com o Messi. Os caras do Barcelona. Sim. Ele ligou, o Messi liga, velho. O Messi liga é tipo o Galvão Bueno te convocar. Se não é o... É tipo isso. É tipo isso. Coincidência, né? É tipo o Ratinho ligar pro Bruno Vicari. Eu vou. Lá ele no vai. Gol Show. Lá naquele negócio, você tem que acertar o ângulo pra ganhar 100 pila. Gol Show. Quem não quer, velho? Claro. É tipo o Hernão chamar pra...
Tomar um vinho. Eu gostei. Aí Tá. Ainda também nesse início de temporada e ainda montando o seu elenco para 2026, pelo menos com resultados positivos, Mendel Bidlovski nas 2 últimas rodadas. Vitória em casa, no Morumbis, e o empate. É verdade que um pouquinho amargo, mas um empate fora de casa contra o Corinthians. É isso mesmo, Bruno. Vem com esse empate no clássico contra o Corinthians, também a vitória contra o São Bernardo, depois da estreia, derrota 3-0 para o Mirassol. O São Paulo que tem a sequência agora pela frente, né? Enfrenta amanhã a Portuguesa no Morumbis, no fim de semana tem clássico contra o Palmeiras no estádio do Palmeiras, aí no meio de semana, na semana que vem, estreia no Brasileiro contra o Flamengo, depois tem clássico contra o Santos. É uma sequência forte do São Paulo que deve ter mudanças na equipe do técnico Hernan Crespo para essa partida contra a Portuguesa, jogadores que foram titular tanto na partida contra o São Bernardo, titulares tanto na partida contra o São Bernardo como na partida contra o Corinthians, como o Arboleda, Danielzinho, devem ser poupados dessa partida contra a Portuguesa. Fora de campo, dias movimentados do São Paulo, né? Informação do André Hernan que o São Paulo prepara uma contraproposta nessa negociação com o Corinthians pelo Alisson. O São Paulo agora quer uma compensação financeira, cerca de R$1 milhão, para emprestar o Alisson ao Corinthians até o final da temporada. Se o Corinthians aceitar, paga os salários do Alisson, tem essa compensação financeira, fica com o Alisson por empréstimo com opção de compra. O André Hernan que já trouxe ontem informação que o Bahia recusou uma proposta pelo Cauli, pelo meia do Bahia. O Bahia quer vender o jogador, o São Paulo fez uma proposta por empréstimo, não foi aceita pelo Bahia. Nos bastidores, o Arri Massis Júnior, o presidente do São Paulo, depois do afastamento do Júlio Casares, tem trabalhado com muita cautela. Ele que vem se inteirando sobre os assuntos do São Paulo, já disse que estava muito afastado, ele era o vice-presidente, mas estava afastado das questões do futebol, tem se reunido com diretores, tem tratado essas questões financeiras, também a venda do Rodriguinho, essas novas negociações, mas vem se inteirando com cautela sobre os assuntos do São Paulo. São Paulo que na Copa São Paulo de Futebol Júnior está na semifinal. Ontem venceu o Botafogo em Sorocaba nas quartas por 3-1. Paulinho, que era o jogador que estava no time principal, voltou para o time sub-20 para disputar esse jogo contra o Botafogo. Fez o terceiro gol antes do meio-campo, um golaço. O São Paulo que pega o Ibrachina agora na semifinal. O jogo está confirmado, então será quinta-feira, 9h30 da noite, no Morumbis, Bruno. No Morumbis, então, tá? Essa partida, e vi ontem também a repercussão, possivelmente São Paulo avançando no Campeonato Paulista. Tem uma sequência de shows também, né? Ainda do AC/DC, se não me engano, e isso pode atrapalhar os planos do São Paulo para jogar em casa. Enfim, eu gostei da tentativa do São Paulo em buscar o Cauli. Eu também. E também gostei do Bahia, pro Bahia falar assim, não é? Porque é um jogador importante, por mais que não tenha vivido a melhor temporada dele no ano passado, não foi, Mário? A melhor temporada dele é a primeira ali, né? O impacto imediato já que ele tem, e aí depois algumas lesões, enfim. Eu acho que ele vai perdendo espaço muito por isso, pelas lesões, e aí o ritmo que não aconteceu de voltar a ser o Cauli da primeira temporada. Mas eu sempre achei um baita jogador. Eu sempre achei, assim, muito mais do que para compor elenco, sabe? Para mim, dentro do Bahia, ele é titular. E ele teria, dentro do Bahia? Não, se ele chegasse no São Paulo também. Eu tô dizendo Bahia porque o Bahia segurou. Não, no Bahia eu acho até que a concorrência é maior do que no São Paulo. Sim, concordo. Não é, Celso? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas pra mim ele não é jogador de banco de reservas, isso que eu quis dizer. Não, tô com a Mari. É interessante o movimento do São Paulo, e o São Paulo vai ter que se contentar com esse tipo de movimento, né? E dentro dos movimentos que você pode fazer, que a maioria é por empréstimo, ou então pegar jogador sem contrato, o Cauli é um dos melhores, assim. É claro que a gente não tem à disposição toda a lista dos jogadores que estão disponíveis ou não por empréstimo, mas é curioso, né? O Bahia rejeitar também, porque a gente vai lembrar que num outro momento o São Paulo emprestou um jogador para o Bahia, que foi o Nestor, né? Que depois acabou sendo comprado, e agora que o São Paulo, entre aspas, precisa, o Bahia fala que não, e eu acho que o Bahia está no direito dele, obviamente, porque o Bahia não é um time que precisa se desfazer dos seus jogadores, e ainda mais se a gente for parar para pensar que nas últimas temporadas o Bahia é um rival direto do São Paulo e vice-versa, né? Os times brigam ali pelos mesmos títulos, os times brigam na mesma posição da tabela, e você indiretamente ou diretamente vai estar reforçando o rival, ajudando com o empréstimo, além de tudo. E por isso que as negociações por empréstimo, elas são muito
elas me geram muita dúvida muitas vezes. A gente vai falar, obviamente, também do Alisson, né? É uma negociação que, para mim, não faz sentido nenhum pro São Paulo. Não faz emprestar o Alisson pro Corinthians? Nenhum. E ainda mais com a opção de compra, né? A compensação financeira é um valor irrisório, né? R$1 milhão é um valor absolutamente irrisório. Só para falar que botou um valor, né? Exato. E assim, e no fim das contas, você vai acabar reforçando um rival direto, que é o Corinthians, além de ser um rival histórico, com opção de compra que você não tem nenhuma garantia de que o Corinthians pode arcar com o valor dessa compra, né? Então eu acho que, assim, também não faz nenhum sentido. Mas vocês acham que o Alisson deveria ter mais espaço no atual time do São Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que na verdade, perder espaço quando o Crespo chega não era o ideal. Mas talvez o Crespo tenha encontrado ali, né, um meio de campo para o São Paulo que fez sentido sem o Alisson. Mas mesmo assim, eu não abriria mão do Alisson dentro do São Paulo. Eu acho que, pensando que o clube não pode contratar também por crise financeira, fazer grandes contratações, já é um jogador muito bem adaptado, que te entrega muito. Então, se você conseguir tê-lo ali à disposição... Mas aí você tem que usar, né? Não adianta você ter um jogador desse nível do Alisson e não usar. Porque no caso da troca, da possível troca, como foi, né, noticiado, informado, e o Crespo falou na entrevista, não me interessa ninguém no Corinthians. E faz sentido ele falar isso, porque não é que não tem jogadores no Corinthians que não jogariam no São Paulo. Tem vários. Só que acho que o Crespo tá muito consciente de que o Corinthians não vai mandar o Bidon, não vai mandar o Garro, não vai mandar o Ranieri, não vai mandar o Yuri Alberto. Você pensa na posição ali, Marcos Antônio, Pablo Maio, Danielzinho agora. Ele tem jogadores ali que... E não é que o banco de reservas do Corinthians tem essas opções Exatamente. todas. Eu acho que essa frase do Crespo deixa muito, muito claro que ele não quer que seja negociado com o Corinthians. Exatamente. Eu acho que isso deixa muito claro, porque imaginando São que... Paulo vai ter em troca. Exatamente. Isso. São Paulo não pode ter nada em troca. Bom, e o Alisson, Lili... pra mim, é mal escalado pelo Crespo. Mal escalado? Então daqui a pouco eu pergunto como o Dorival o escalaria no Corinthians. Chegou, não está posicionado, a gente está acompanhando. Assim que ele falar em entrevista coletiva, a gente repercute aqui no Sport TV. Bora falar do São Paulo agora? A gente sai lá da zona leste da capital paulista e vem para a zona oeste, onde está posicionado Edgar Alencar, para falar sobre essa nova era no tricolor, com um novo presidente de maneira interina, pelo menos por enquanto. A gente não sabe até quando, né, Ed? Fala um pouco, né, do noticiário tricolor, desde a saída do Casares e a chegada desse presidente, que tem um nome difícil de falar. Como é que fala o nome do homem? Boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Taon. Vamos lá, né? Aquela grafia com H-A-R-R-Y, mas é Harry, né? Quem pode se lembrar do bruxinho, né? Do Harry Potter, a gente pode pensar em Harry, mas assim fomos orientados. Harry Macis Júnior, o novo presidente do São Paulo, interinamente, como você bem colocou, assumiu depois a destituição do Júlio Casares na última sexta-feira, mas é ele quem está no cargo, era o vice do Júlio Casares. Claro que temos que lembrar que o processo, né, pelo estatuto ainda tem que ser confirmado, impeachment ou não, pela Assembleia Geral dos Sócios, uma Assembleia que ainda não tem data marcada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Alten Aires Júnior, mas Harry Macis Júnior está em exercício, tem 80 anos e uma trajetória muito longeva, né, no São Paulo, para o torcedor que está aí se acostumando ou querendo saber um pouco mais dessa figura que está no comando, ou seja, já tem decisões importantes a tomar imediatamente nesse momento no cargo do São Paulo, e ele tem uma trajetória muito longeva porque é associado ao São Paulo desde abril de 1964, ou seja, vai completar 62 anos, né, de associado ao São Paulo, fazendo uma conta simples com a idade dele, começou aos 18 anos, por isso tem uma vida muito longa aí no clube, fora uma vida de sucesso, né, como empresário. O Harry tem um hotel aqui em São Paulo, também uma rede de estacionamentos, todos com seu sobrenome, né, Macis. Aliás, alguns conselheiros com quem conversei preferem fugir desse nome, não sei se é Harry, Harry, então vamos chamar só de Macis, e essa é uma trajetória dele como empresário em São Paulo. No clube já teve algumas funções importantes também durante todo esse tempo. Foi, por exemplo, diretor adjunto administrativo no início dos anos 90, que o torcedor aqui presente se lembra bem de uma época tão gloriosa, né? Por exemplo, estava nesse cargo no bicampeonato mundial, 92, 93. Mais adiante também foi diretor adjunto de futebol no início dos anos 2000, 2001, 2002. Mais recentemente, então, estava no grupo político, aliás, onde está ainda no Vanguarda Tricolor, um grupo que fez parte da coalizão que venceu as duas últimas eleições como vice do Júlio Casares. Esse grupo Vanguarda que desembarcou, né? 6 grupos formavam esse bloco de sustentação do Júlio Casares, 4 saíram, por isso que o Macis já não estava próximo
do presidente Júlio Casares, pessoalmente, era uma coisa mais de formalidades. Então, nesse momento é isso. Maciz assumiu e como primeira prioridade, aliás, como a prioridade, ele já sinalizou aqui no CT e no Morumbi, que pretende resolver a questão financeira, Vini e amigos. Os jogadores têm pendências, né? Têm direitos de imagem atrasados. Esse é o primeiro objetivo, realizar esses pagamentos. Há também, Vini, por parte da oposição, desses mesmos conselheiros, vamos lembrar que foram 188 votos para destituir Júlio Casares, e há uma pressão por parte desses conselheiros para que o Maciz também tome outras atitudes, como, por exemplo, afastar diretores, afastar pessoas de confiança, pessoas muito ligadas a Júlio Casares. Mas, pela nossa apuração, conversando com algumas pessoas da oposição, o perfil do Maciz é um perfil mais conciliador. Então ele ainda pretende se reunir com todos os grupos, inclusive parte do grupo, né, os dois que restaram, né, de apoio ao Casares. Então tem todo esse contexto ainda para ser resolvido, mas o Henri Maciz é quem está no comando e vai tomar as decisões no São Paulo. Grande Ed Alencar, explicando para todo mundo. Tava todo mundo lendo lá Harry? Não. Mete um sotaque francês. Henri Maciz é o novo presidente interino. Vou trazer aqui agora mais algumas informações aí desse próximo jogo do São Paulo, que vai ser contra a equipe da Portuguesa nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, com transmissão dos canais HBO Max. Como podemos ver aqui na imagem, a classificação do Campeonato Paulista, a equipe do São Paulo está na 10ª colocação, 3 jogos, somou 4 pontos. Já a Portuguesa é o 12º colocado, em 3 jogos, somente uma vitória e 2 derrotas na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Portuguesa. Todos esses jogos foram pelo Campeonato Paulista, são 4 vitórias do São Paulo e 1 empate, ou seja, um retrospecto muito positivo para o São Paulo diante desse adversário. Enfim, jogo importantíssimo aí para o São Paulo. Se quiser almejar uma classificação aí para a próxima fase do Campeonato Paulista, é o jogo mais fácil por enquanto, porque no final de semana vai encarar a equipe do Palmeiras fora de casa, depois tem a estreia no Brasileirão contra o Flamengo e no final de semana o clássico contra o Santos. Ou seja, não tem jogo moleza, não tem jogo fácil. O jogo mais fácil desses próximos 4 jogos, o mais fácil é diante da equipe da Portuguesa. Vamos torcer para Crespo fazer um bom trabalho, apesar do espaço muito curto de tempo que ele vai ter de treinamento, e que os bastidores do clube se acalmem e que deixe o trabalho de campo fluir normalmente. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!